Doutores e doutoras do nosso curso de Educação e Sociedade, bem-vindos ao curso. Vamos nos abraçar para que a gente possa fazer um trabalho bem legal, bem interessante, a poder atender bem os nossos alunos. O nosso curso nós pensamos de uma maneira um pouco diversa do que normalmente se concebe para os cursos de Educação e Sociedade. Nós vamos tratar logo na primeira unidade, como vocês já puderam ver na introdução, de um material bastante específico, focado principalmente no pensamento de Norbert Elias. Esse sociólogo, ele vai dialogar e vai trazer para a sua contribuição no sentido de pensar como que a sociedade francesa se forma para a história. Então ele vai produzir esse diálogo com a história, vai pensar a sociologia nesse sentido também, e ele será basilar para a compreensão do que é o pensamento da formação da população, do povo, da identidade e do pertencimento ou não da nossa sociedade brasileira. Passearemos então da unidade 1 à unidade 7, pensando o texto primário, o texto que é a gênese do nosso curso, no sentido de embasamento teórico, com Norbert Elias. Nesse sentido, na primeira unidade, então, nós trazemos um artigo que vai falar um pouco da questão indígena, de como que há esse encontro desses dois grupamentos sociais, étnicos, que é o grupamento português, quando ele se encontra com os vários grupamentos indígenas aqui, e propomos para os alunos na atividade 1 e 2 uma discussão nesse sentido, para ele pensar o que seria essa educação e sociedade naquele primeiro momento. Na unidade 2, nós vamos pensar na atividade 1 e 2, quando a gente propor para os alunos, e aí é importante que a gente tenha essa compreensão, para que os alunos reflitam sobre como que se deu esse encontro entre os grupos de africanos que foram escravizados e trazidos à força para o Brasil, para que eles tenham essa noção de que ninguém nasce escravo, e isso vai afetar bastante na formação da sociedade brasileira. E aí nós vamos então pensar uma contribuição também com alguns materiais que vão dialogar nesse sentido, trazendo uma contribuição do que foi a Revolução dos Balês em 1835 e também uma outra situação importante que é pouco discutida na nossa sociedade, que foi a Guerra do Paraguai, e como que o grupo de lanceiros negros foi usado, e depois foi descartado nesse propósito, e como que isso vai gerar também uma grande tensão social no Brasil daquele momento. Para a unidade 3, trazemos também duas propostas, duas atividades para os alunos e as alunas, e nós pensamos também em como que isso vai acontecer no país, já que nós temos um primeiro contato com os agrupamentos indígenas, com os grupos europeus que já estão no país, passando aí pelo pensamento da formação dessa sociedade, segundo o teórico Norbert Elias, e como que isso vai se dar então no Brasil, já em finais do século XIX e início do século XX. Então nós temos essa proposição, dessas discussões em relação ao pertencimento ou não da mulher nessa sociedade brasileira, como que essa mulher dialogará com essa sociedade e se haverá uma aceitação e uma atenção ou não. Isso é bastante importante porque depois, na unidade 7, haverá uma compreensão dos nossos educandos para que eles então tenham uma reflexão nesse sentido, de buscar entender e compreender como que a nossa sociedade vai se formar e como que a PEC 55, por exemplo, que lá na unidade 7, que a gente vai propor uma discussão, vai acontecer. Mas nós chegamos então na unidade 4, e a unidade 4 ela é bastante interessante porque nós já estamos pensando também no processo da formação educacional no país. Então, os nossos materiais na unidade 4, eles vão ter essa preocupação no sentido de empoderar o aluno para que ele possa, então, a partir de todo esse conhecimento, desde a unidade 1, chegar na unidade 4, já partindo para a unidade 5, no sentido de compreender a formação da educação e da sociedade brasileira para uma ideia de pertencimento de uma identidade brasileira. E aí é importante que entre a unidade 4 e a unidade 6, nós já vamos trazer um outro material que é bastante importante. Entre as unidades 4, 5 e 6, o texto Raízes do Brasil, de Sérgio Buarque de Holanda, será bastante interessante, bastante importante, porque daí ele vai fechar esse diálogo inicial que nós temos com Norbert Elias e trará também uma ideia bastante interessante do que é essa formação dessa sociedade brasileira, de como esses vários grupos étnicos eles vão se amalgamando, eles vão se encontrando e também vão se desencontrando nesse processo de formação social. Chegamos na unidade 7 e temos a proposição de um material bastante atualizado, que é uma discussão do que é o funk carioca. E aí nós temos
um vídeo, um documentário do nascimento do funk na Cidade de Deus, que trará uma contribuição bastante interessante também para que os nossos educandos possam produzir e pensar esses insumos no sentido da cultura brasileira e como que o indivíduo, ele é importante, mas ele não é ninguém sem essa ideia de sociedade. E aí nós temos os materiais finais, né? Temos os materiais de apoio. Chegando ao final, então, as demais proposições que nós temos, né, para os nossos alunos e alunas é a de pensar então toda essa formação social no país e todo o material então que nós disponibilizamos, que são os textos de apoio, que são os documentários e que são também não só o e-book, né, mas também as aulas como elas são apresentadas ao longo do curso, né, na nossa página da web da universidade. Esse material como um todo, né, se o aluno ele se empoderar e se apropriar desse material, nosso trabalho vai ficar bastante interessante. Estou aqui, vamos discutindo e vamos tocar o curso. Um abraço para todos vocês.